abençoados, queridos, amados de Papai Deus. Está aí o tema de hoje, abençoado. Vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós nessa mensagem, que eu creio que vai nos colocar a nossa vida em mais excelência ainda. Só posso dizer isso, porque é isso que o Evangelho da Graça nos faz, né? Tá aí, um abençoado aí. Obrigado a todos que têm participado, né? Obrigado a todos vocês. E vamos diretamente a um versículo que nos dará um entendimento para essa mensagem, que tem o tema por fé e para a fé. E se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz desta maneira: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. E as que não se veem, ou as que se não veem, são eternas. Meus amados irmãos, minha família da fé, homens e mulheres que têm um dom tremendo, que é o dom de transformar a vida. E o dom não vem de vós, vem do próprio Senhor. Então, a primeira vez que eu havia me deparado com esse verso, né, pouco tempo atrás, eu fiquei por algum tempo meditando, né, e tentando entender como se atentar para as coisas que não se veem. Como é que é isso? Porque isso parece loucura, né? Parece uma coisa do outro mundo. Então, abençoados, nessa mensagem, a primeira coisa que eu quero falar, que nessa mensagem há dois personagens que ficarão de fora. O primeiro é a nossa carne. Essa aí só olha para aquilo que se vê, sim ou não? Eu aposto que muitas das vezes, durante a mensagem, por exemplo, da graça, a gente às vezes divaga na nossa mente, né? Aí a gente pensa no dia de amanhã, a gente pensa às vezes no arroz, a gente pensa que tem que buscar a filha e tal. Enfim, a mente ela serve para dispersar as coisas que se veem, que não se veem. A mente humana, ela só serve para isso. E o segundo personagem que vai ficar de fora é a religião. É aqueles que hoje estão dominados pela religião. Infelizmente, essa mensagem só poderá alcançar estes se o Senhor assim revelar, né? Porque tudo é por revelação. Porque a religião, essa religião que se diz ser cristã, não é cristã. Porque eles seguem a Jesus de Nazaré. Seguem aos discípulos de Jesus de Nazaré. E continuam sem entender o que é ser cristão. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não era cristão. Os discípulos que acompanharam Jesus, que viram Jesus nos seus dias de carne, não eram cristãos. Eram judeus messiânicos. E Jesus era um judaísta, pertencia à religião do judaísmo. Olha, inclusive o nome cristão só teve entrada no mundo depois da aparição do nosso amado irmão Paulo. Antes disso, só se conhecia os judeus como judeus messiânicos. Então, nessa mensagem, nós precisamos entender o que é por fé e o que é para a fé. Por exemplo, Jesus de Nazaré é por fé e para a fé. Sim ou não? Jesus de Nazaré é por fé e para a fé? Não. Por que Jesus de Nazaré não é por fé e para a fé? Porque o ministério de Jesus de Nazaré foi um ministério visível, um ministério de visibilidade em uma época em que não era graça. Então todo mundo, todo judeu que nascia na época que nasceu Jesus de Nazaré, ele praticava o judaísmo. E Jesus não poderia ser diferente. Jesus praticou a lei de Moisés. E a lei de Moisés está baseada onde? Na nossa carne. É por isso que nós não devemos atentar ao ministério de Jesus de Nazaré. Temos que entender que o ministério de Jesus de Nazaré foi um ministério inigualável. Ninguém consegue fazer o que Jesus de Nazaré fez.
Ele foi perfeito no que fez. E ele fez para que você hoje entrasse no repouso. Ele não fez para que você hoje imitasse a ele. Porque se você imitar Jesus de Nazaré, você está atentando para as coisas que se veem. E aí está o sistema religioso. Tanto que mais tarde, Cristo revelou a Paulo a seguinte mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte, olha. O próprio Cristo revelou a Paulo sobre Cristo. Olha aí. Assim que, daqui por diante, a ninguém, inclusive você, tá, abençoado? A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. E vocês sabiam que o sistema que segue a Jesus de Nazaré não entende esse verso? Você sabia? Eles não entendem, pessoal. Porque o verso seguinte, que é o verso 17, parece contradizer o 16. Vamos lá, vamos analisar agora o outro verso. Primeiro, Paulo fala que nós não devemos conhecer a Cristo segundo a carne. Depois, Paulo apresenta que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Opa, peraí, Paulo. Primeiro você fala no 16... que não devemos conhecer Cristo segundo a carne, e agora você vem apresentando Cristo como uma nova criatura, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Parece que há uma contradição, não é verdade? Não parece? Abençoado, isso acontece porque o sistema religioso não recebe as coisas que é por fé e para a fé. É por isso que eles estão com os olhos vendados. Porque eles não alcançaram esse entendimento de por fé e para fé. Mas o sistema religioso não entende. Veja uma outra revelação que Cristo ressuscitado entregou a Paulo. E entender o Cristo ressuscitado, outro corte. Entender o Cristo ressuscitado somente por fé e para fé. E vamos a mais um texto em que se evidencia uma ordem, né? Isso é uma ordem. Está aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1, isso é uma ordem. Está aí, Cristo nos orientando aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então parece que Paulo, é evidenciado por Paulo, que nós precisamos deixar alguma coisa para prosseguir para a perfeição. E isso aí são os rudimentos da doutrina de Cristo. E depois Paulo completa não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Olha aí onde parou o sistema religioso. Aonde parou, abençoados? Nos rudimentos da lei. E o texto fala de Cristo. Aí, André, somente por fé e para a fé, não é isso que se entende dessa maneira? É isso aí. Mas vamos prosseguindo. Hebreus capítulo 6, agora no verso 2, que diz... E da doutrina dos batismos. Lembrando que isso é o que nos impede, ou que nos impedia, de chegar à perfeição. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos. Há um outro corte aí da imposição das mãos. Nós em graça não colocamos a mão em ninguém, tá bom, pessoal? Somente para apertar a mão e abraçar o irmão. Isso não existe, tá? Em graça. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Abençoados, o sistema religioso parou aí. O sistema religioso travou aí. Aí está todo o engodo do sistema. Porque eles não receberam por fé e nem pode ir para a fé. É por fé e para a fé. Então, abençoado, esse é o grande corte. Tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, porque senão não se alcança a perfeição. E a perfeição é onde que é por fé e para a fé. E tudo que o sistema faz, conforme eu falei, é para a carne. Por exemplo, o arrependimento é uma coisa para a carne. Abençoados, nós em graça não temos do que se arrepender. Sim ou não? Isso não é prepotência. Isso é por fé e para a fé. Só entende isso quem foi cortado. Quem não foi cortado pela graça, não entende isso. Porque se você se arrepende por pecados, nos dias de hoje, depois da cruz,
você está dizendo que Jesus Cristo não morreu na cruz, perdeu e foi incapaz de perdoar para sempre. E está morto até hoje. Porque para o sistema aconteceu isso. Porque lá, se eles se arrependem por pecados, Cristo não morreu. Ou Cristo morreu em vão. Porém, nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitado só pode ser concebido por fé e para a fé. Esse é o corte. Então, o fato de não crer no perdão dos pecados, tá? Feitos lá, o perdão de Cristo, os abençoados do sistema que não creem que os pecados foram perdoados por Cristo na cruz, isso impede o sistema religioso de se entender ou de entender o que se dá por fé e para a fé. Veja esse verso agora, que é clássico, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Não deu para colocar referência aí, mas é Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ok, amados? Vamos lá. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Olha só a colocação que Paulo faz a respeito do sacrifício de Cristo e o perdão dos pecados, e a remissão dos pecados. Olha só o corte. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, no sacrifício de Cristo, foram perdoados todos os nossos pecados. E hoje, André, como deve ser o nosso comportamento em relação a estas coisas? Abençoados, nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós não recebemos o ministério do arrependimento, de perdão de pecado. É assim, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz: isto é, Deus estava em Cristo. É outra concepção, que somente por fé e para a fé. Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então Cristo estava tirando o pecado do mundo e não estava atribuindo mais a seus filhos os pecados. E pôs em nós o quê? A palavra de arrependimento. Agora vocês têm que se arrepender? Por que se arrepender, meu filho? Eu tirei. Você está se arrependendo de quê? Você está dizendo que eu não fiz? Você está chamando teu pai de mentiroso? É assim mesmo, né? Papai e mãe faz. Está chamando a sua mãe de mentirosa? E pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. E qual a palavra de reconciliação é essa, André? Olha, abençoado, a palavra de reconciliação tem que ser por fé e para a fé. Vocês estão começando a entender? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que, se é por fé e para a fé, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não é arrependimento. O que Paulo, então, está dizendo aí sobre a palavra de reconciliação é esta: temos que nos reconciliar com Deus. Abençoados, a pergunta é: como nós nos reconciliamos com Deus? Como nós podemos nos reconciliar com Deus? Por fé e para a fé. Por quê, André? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O sistema prega o arrependimento do pecado. Nós pregamos a reconciliação e podemos dizer que você está em paz com Deus. Posso dizer que Jesus Cristo, na cruz, tirou o pecado do mundo. Você pode até dizer, mas André, mas não existe arrependimento. Tá bom, abençoado, existe arrependimento para com algum ato que você cometeu, de repente, contra alguém, contra um irmão, né, contra sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Então é um ato digno de você chegar lá e pedir perdão, né? Mãe me perdoa, mulher me perdoa, marido me perdoa. Arrependimento, estou arrependido do que fiz. Isso é digno de louvor, isso é incentivo. Se tiveres errado, abençoado, procura teu irmão e te arrependas e peça perdão. Mas com Deus, a sua ficha
está sempre limpinha. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, abençoado, você sabia que Deus, né, Deus, ele nos deu, né, Deus quando nos ensinou, né, para nós, seus filhos, deu exemplos de como se age por fé e para a fé? Você sabia? Você não lembra, mas eu vou lembrar. Vou te lembrar, porque graça é relembrar, né, abençoado? Estamos relembrando. Vamos ver em um dos momentos em que Deus usou isso, por fé e para a fé. Está aqui, olha. Esse verso aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. E como eu disse, nós estávamos lá, quando Deus criou os céus e a terra. E isso foi por fé e para a fé. Abençoados, esse verso aí, até hoje, a ciência, através da mente humana, animal diabólica, como revela Paulo, tenta burlar esse momento do nosso Deus, né? Aí entra aquela questão da evolução, não, houve uma explosão, o Big Bang, né? Os abençoados aí sabem disso melhor que eu. Aí tem várias teorias aí que muitos usam para tentar ofuscar o que Deus fez naquele momento. Essas pessoas que lutam contra isso, elas não usam, elas não receberam por fé e não conseguem usar para a fé. Essa é a diferença. E mais tarde, Cristo revela a Paulo como foi isso, porque Paulo foi revelado desse momento aí também. Vamos ver Paulo falando sobre esse momento? Tá aí, olha. Paulo falou, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, ou criados. E está dizendo aí que no princípio criou Deus o céu e a terra. E mais tarde, ali mais na frente, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz. E o que houve? Houve luz. E Paulo em Revelação fala que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, Deus usou a fé para a fé. De maneira que aquilo que se vê, olha aí, não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus do nada sacou tudo. Deus disse, haja, e havia. Deus falava, acontecia. E até hoje é assim. Estão pegando o corte aí? Esse é o corte, abençoado. Essa palavra aqui é poderosa. Poderosa para as nossas vidas. Mas vamos prosseguindo? Então o nosso Deus nos ensinou essa fé. Que todo filho de Deus tem. Você tem essa fé. Porque a fé que estamos falando, essa fé, não é de todos, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos dar um passeio aí, vamos lá, passear. Tá aí. Deixa eu ver. E para que sejamos livres, interessante isso aqui, hein, abençoado? Olha, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, homens maus e perversos, para que nós sejamos livres da religião, para que nós sejamos livres da denominação, do clero humano, do estar sobre o apostolado de alguma pessoa, para que sejamos livres. Você só pode ser livre se você tiver fé. Tudo é por fé. E para a fé. Esse é o corte. Porque a fé, essa fé que eu estou falando, não é de todos. É por isso que tem gente que você vai insistir, nós devemos fazer isso, porque nós amamos aqueles a quem nós damos a palavra, né? A quem nós aplicamos os versos aí que a gente aprende. Por isso que tem gente que você vai insistir, não vai rolar. Porque essa palavra não vem por conhecimento humano. Tem gente que, na hora, hoje eu conversei com o filho do abençoado, eu esqueci o nome dele, nós tivemos uma conversa hoje, e o filho dele falou assim, André, foi assim, ó, rapidinho. Aí tem gente que luta, né? Luta, e eu já nasci com isso, impressionante isso, né? Eu já nasci, já fui assim, Deus já me clareou assim, revelou, ativou a mente. Foi impressionante isso. Mas vamos prosseguindo aqui, nós estamos num entendimento lindo. E nesse verso, há um corte tremendo aí que eu já falei, para que sejamos livres do sistema religioso. Porque eles não creem.
Se não for pela fé, que é dos filhos, não podemos viver para a fé. Tá pegando o corte? Se não for pela fé que é dos filhos de Deus, não podemos viver para a fé. E o tema é por fé e para a fé. Porque a fé não é obras. Nem a fé pode ser por obras. Não pode. Veja o fundamento da fé. O famoso Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí concatena com aquele primeiro verso que eu li. Não é isso? O primeiro verso que eu li? Vamos ler de novo aqui? Vamos só botar aqui, olha. Não atentando nas coisas que não se veem, mas nas que... Não se atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E só podemos usufruir disto por fé. Por quê? Tá aí, a fé é o fundamento das coisas que não se vê. E a fé não é de todas. Essa fé que Deus usou, tá? Aí mais embaixo, no verso 3, que li, não é de todos. Abençoados, o que eu quero dizer com isto é que você, meu irmão, chegou até aqui por fé, ok? Chegamos aqui por fé. O nosso caminhar em graça é por fé. E agora nós somos convidados por Deus para a fé. Viemos por fé e vamos voltar para a fé. Vocês vão entender isso que eu estou falando. Abençoados, aquilo que não pode ver é real mais do que eu e você. Aquilo que não se vê é mais real do que eu e você. Deixa eu explicar direitinho para vocês como acontece isso, tá, pessoal? Sabe, um dia desses aí, atrás, estávamos lá onde? No sistema religioso, não é verdade? Andávamos no segundo curso deste mundo. Servíamos ao Deus deste século. Nós entramos em uma igreja e pela fé, no apelo emocionado do pastor, do irmão ou da irmã, nós aceitamos a Jesus, chorando, se arrependendo, mas na verdade nós estávamos nos rendendo a uma denominação. Então, abençoados, lá dentro daquela denominação que nós estávamos, nós aprendemos tudo o que é para purificar a carne, sim ou não? Porém, sempre estávamos em pecado e víamos nós nos arrepender. Quantas das vezes eu chorava? Às vezes por um pecado eu não conseguia largar aquilo e tal. Quantas coisas na vida a gente faz repetidamente, né? E aí aquilo ali eu chorava, se arrependia. Quem não já passou por isso? Então lá dentro dessa denominação, nós aprendemos dessa maneira. Então disseram para nós, olha André, você tem que se batizar em água. E nós íamos aos cultos para nos arrepender, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo do pastor, com medo do irmão. E assim era a nossa vida, na carne e para a carne. Olha só, já mudou. Lá no sistema é de carne para carne. Na graça é por fé e para a fé. Porém, um dia, Cristo mudou a nossa história. Entramos em um canal como esse, então os nossos olhos começaram a se abrir. Então aplicamos em nossas vidas o que é fé, o que é por fé e para a fé. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Mas que diz, a palavra está junto de ti. Olha aí. A palavra está onde? A palavra da graça está onde? Junto de ti. Aqui, ó. A palavra da graça está dentro de você. Na tua boca e no teu coração. Olha aí. Isso é por fé. Esta é a palavra de fé que pregamos. Só pode ser por fé. Então a palavra que ouvimos lá quando chegamos a canais iguais a este, em graça, ouvimos de fora, pensamos que era o irmão André, pensamos que era o irmão Roberto, pensamos que era outro pregador em graça, o Jonas. Porém,
essa palavra estava dentro de nós, pois a palavra da verdade está plantada dentro de você, dentro de nós. Isso é por fé. Isso é por fé. Porque esta é a palavra que pregamos. Então, o irmão André, quem sabe dizer alguma coisa aí, para você abrir a boca, confessar, mas isso você só pode fazer por fé e para a fé. Abençoado, a sua boca tem que confessar o que Cristo fez por nós. E não foi pela nossa vontade, foi por fé. E a fé não é de todas. Então, sabe, abençoados, aquele grito que estava entalado em nossa boca, sabe, quando nós saímos do sistema religioso, sabe aquele grito que estava em nossa garganta, depois de tantos anos de mentira e hipocrisia que nos ensinaram, vimos o porco que vai continuar sendo porco, porém agora passamos a entender que não somos mais o porco. Abençoado, você não é o porco. Abençoado, esse porco vai continuar porco. Somos o tesouro por dentro. Porém, para viver isso, não se vive pelo porco, se vive pelo espírito. Porque para viver isso, somente por fé e agora para a fé. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca, para a fé, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E esse salvo aí, ó, não é salvo de eternidade não, tá? Serás salvo daquilo que se vê, do mundo porco e suas porcarias, da sua carne, que sempre vai ser imundo. O que fizemos, confessamos a palavra da justiça. Foi isso que nós fizemos. Nós nos confessamos curados, nos confessamos sem pecados, nos confessamos em perfeita vitória e nos confessamos o quê? Salvos, sempre salvos. E isso tem que sair pela sua boca. Por que tem que sair pela sua boca? Porque isso é nascer de novo. Abençoado, quando você nasceu, você falou, lembra quando, você não deve lembrar, né? Mas todo mundo nasce da mesma maneira, o médico vai lá dá uns tapinhas no popô, e a primeira coisa que faz, tá vivo. Aí você confessou a palavra da justiça na sua boca. Ok? Agora vamos entender o que é com fé e para a fé. Romanos capítulo 10, versículo 10. Estamos encerrando. Que diz: visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Abençoado de coração, entenda-se mente. Com a mente de Cristo ativada, entendemos esse é por fé. E para a fé, André, como é que é? Porque o tema é por fé e para a fé. Por fé é no momento em que Cristo ativa a sua mente dentro de nós. Então, nesse momento, nós passamos a ver tudo com os olhos iluminados. Aí você olha as suas vestes e você se vê limpinho. Mas tem algo que é para a fé. E para a fé é quando você faz a confissão para a salvação. E o que é a confissão para a salvação, André? Aí, daqui por diante, é com você. É um problema totalmente seu. Deus te ensinou como se age um Deus nesta terra. Agora, o que você vai confessar é com você mesmo, é contigo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Nós estamos crescendo e nós atingimos níveis sensacionais. Agora é com você. Deus do nada fez tudo existir. E você? E você? É loucura para eles lá que se perdem. Mas para nós isso é poder de Deus, hein? Abençoado, se você for ao espelho agora, e se olhar, o que você vai ver? Eu tenho uma dica. Gálatas, capítulo 2,
verso 20, que diz, olha o que você vai ver. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Isso é por fé. E o que é para a fé? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Isso é para a fé. Isso é para quem entende. Abençoados, então você está vendo agora quem é você no espelho, você consegue se ver, é o próprio Cristo em você. É isso que o texto está falando. E a vida que agora vivo na carne, vivo por fé no Filho de Deus, porque Ele se entregou por mim. Agora, o que você vai fazer com a confissão, com a sua confissão, é com você mesmo. A responsabilidade é tua. Então você passou a entender o que é por fé. Por fé foi nos ativada a mente de Cristo em nós. E passamos a entender por revelação os mistérios de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. Os mistérios estão revelados. Tudo não está mais nada oculto para nós. E por isso, e essas coisas nos deu acesso ao reino de Deus. E agora para viver no reino de Deus é para a fé, abençoado. É para a fé. É você, é contigo mesmo. Usa a tua boca, abençoado, em linha com esse novo pacto. E através disto, eu creio, abençoado, que nós veremos novos céus e novas terras. E eu recebo, hoje é sexta-feira, eu recebo o melhor fim de semana das nossas vidas. Eu recebo a cura, eu recebo a prosperidade, eu recebo se manifestando no nosso meio todos os benefícios de Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa mensagem é para o teu espírito. Essa mensagem é para que você acorde, para que você comece a confessar, porque coisas grandiosas acontecerão nesse Brasil e no mundo através das nossas vidas. Graça e paz e até a próxima mensagem. E que a palavra corra sem impedimento.